Olá, pessoas, bem-vindos ao Gambiarra e Silver Tape. Hoje vamos ver a nova versão do Linux Mint, a versão 22.2 de codinome Zara, que saiu há alguns dias atrás. Então, como sempre, vamos baixar, instalar e vamos conhecer o que essa nova versão traz. Mas com um pequeno diferencial, a gente vai fazer o download da nossa ISO com a interface gráfica Cinnamon, mas vamos instalar outras interfaces durante o processo. Sendo assim, a gente pede aquela moral de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos lá! Antes de começar, vamos às nossas observações já tradicionais aqui no canal. Primeiramente, temos aqui no site oficial do Linux Mint 22.2 as informações sobre as novidades que essa versão traz. E eu vou ser bem sincero com vocês, não tem lá tantas novidades relevantes, mas temos aqui as informações pertinentes a elas. Vamos descer aqui e mostrar que a primeira novidade é o Stick, o software de post-it do Mint, que agora tem compatibilidade com o Wayland, e como grande novidade no seu visual é que agora na parte superior da janela do Stick tem cantos arredondados, ou seja, nada demais. Descendo um pouco, temos novidades na tela de login, onde agora fica mais fácil para você inclusive incluir a sua imagem, sua foto, tá? Temos no Hypnotix, o software de IPTV do Mint, algumas novidades, como o modo teatro. Descendo mais, tem o Fingrid, que você consegue utilizar as suas digitais para efetuar autenticações, tá? Caso você tenha um leitor de digitais no seu computador. Descendo mais, também temos novidades referente à compatibilidade integrando softwares com o libadwaita. Seguindo, traz também algumas novidades no X-Apps, com atualizações, soluções de conflitos, enfim. Seguindo, novidades referentes a elementos visuais do Linux Mint e algumas outras, como por exemplo no Soft Manager, no gerenciador de softwares, a loja do Mint, tá bom? Enfim, não traz tantas novidades assim, tá bom? O Linux Mint 22.2 tem aí, utiliza o kernel Linux 6.14 e, claro, também é baseado, assim como a versão anterior, no Ubuntu Nubble 24.4, ou seja, todos os Ubuntu LTS. Então, inclusive, tem aqui informação que o Linux Mint 22.2 tem aí, utiliza a estratégia LTS, sendo que tem suporte até 2029. Aqui ao lado temos os requisitos mínimos de hardware para instalar o Linux Mint 22.2, que são os mesmos da versão anterior. Então, vamos precisar de pelo menos 2 GB de memória RAM, sendo que o recomendado são 4 GB, um espaço em disco no seu HD, no seu SSD, de pelo menos 20 GB, o recomendado são 100 GB, e uma resolução mínima de 1024 por 768. Cientes das novidades e dos requisitos mínimos de hardware, vamos ao download. Para isso, vamos aqui em Download e vamos mandar baixar a versão que queremos, a 22.2, a Zara. Bom, como vocês já sabem, o Linux Mint divide os seus downloads de acordo com a interface gráfica. Então, temos a edição com o Cinnamon, temos a edição com o XFCE e também com o Mate, tá? Ah, claro, também tem o Linux Mint LMDE, que esse não é baseado no Ubuntu, esse aí, no caso, é baseado diretamente no Debian. Mas esse aí vai sair nova versão muito em breve, depois a gente volta aí para fazer o vídeo também sobre a versão LMDE. Mas, no nosso caso, como eu falei no início, eu vou fazer o download da versão do Cinnamon, tá? Da edição com o Cinnamon, e depois de instalarmos o Linux Mint com o Cinnamon, a gente faz a instalação das demais interfaces gráficas e aí, na hora de fazermos o logon, vamos escolher em qual delas vamos carregar o nosso sistema. Mas, chega de papo, vamos fazer o download. Vamos lá. É um download de apenas 3 GB, tranquilo. Vamos escolher aqui um dos espelhos e iniciar o download. Vou salvar na área de trabalho e assim que terminar, retornamos já criando a máquina virtual que vai receber a nossa instalação. Então, até daqui a pouco.
Finalizado o download da ISO, então vamos agora criar a máquina virtual que vai receber a instalação do Mint 22.2. Para isso, já estou no VMware, vamos selecionar a opção para criarmos uma nova máquina virtual. Vamos seguir aqui, avançando, Next novamente. Vamos selecionar Linux mesmo e na versão Ubuntu de 64 bits. Vamos utilizar essa opção porque não existe uma opção própria para o Mint. E lembrando, o Mint ele é baseado, ele é derivado do próprio Ubuntu. E também só tem versões do Mint para plataformas de 64 bits. Sendo assim, vamos avançando. Vou colocar aqui o nome, Mint 22.2, e também designar lá no diretório que eu sempre salvo as minhas VMs. Ok? Vamos seguir. Vou colocar 60 gigas para o meu disco virtual, onde vamos instalar o sistema. Seguindo. Agora, na customização de hardware, não vou alterar a questão da memória, vou deixar 4 gigas mesmos, tranquilo. Vou vir aqui no nosso drive óptico virtual, justamente para carregar a ISO de instalação do Mint. Então vamos lá, aqui na área de trabalho, o Linux Mint 22.2. Ok? Na versão com interface gráfica Cinnamon, tranquilo. Depois a gente vai fazer a instalação das demais, como falamos no início. Vamos seguir aqui. Finalizamos. Pronto. Máquina virtual pronta. Inclusive, eu vou até já mostrar uma coisa a vocês. Como eu já tenho uma máquina virtual do Mint 22.1 aqui configurada nessa máquina, eu vou utilizá-la para fazer a comparação mostrando o que tem de novo na versão 22.2 com relação a 22.1. Bom, vamos aqui na 22 mesmo, vamos iniciar, já vou colocar em tela cheia, selecionamos a primeira opção para carregarmos o Mint, vale a observação que o Mint, assim como o Ubuntu, primeiramente ele carrega em memória e depois nos dá a opção para instalarmos o sistema no nosso disco local, nosso HD, nosso SSD. Bom, temos outras opções, como carregarmos o Mint no modo de compatibilidade, tem opção de instalação para fabricantes, tem opção também para detecção de hardware e um main test. Tá? A gente também pode rodar um main test aqui com a mídia do Mint 22.2. Mas, como eu falei, vamos carregar com a primeira opção. Vou dar uma acelerada no vídeo para a gente ganhar um tempo. Ok, carregado em memória. Temos já a opção para começarmos o processo de instalação. Então, vamos clicar aqui no ícone. Beleza? O processo de instalação é rigorosamente o mesmo das versões anteriores. Sendo assim, escolhemos primeiramente o nosso idioma. Então, vou colocar aqui português do Brasil. Continuamos. Seguido pelo padrão de teclado. Vamos seguir também. Lembrando, tem aqui uma área para testarmos as teclas. Bom, você pode marcar a opção para instalar codecs multimídia. Vou marcar, ok? Vamos continuar. Como estamos na internet, ele já vai fazer o download de eventuais programas, drives e tudo mais necessários durante o processo de instalação mesmo. Ok, ele já reconheceu até drive de vídeo, já tanto que redimensionou a tela. Bom, agora temos a opção do tipo de instalação que vamos fazer. Aqui é aquela velha situação. Se você já tem, por exemplo, um Windows ou algum outro Linux, algum outro sistema, terá uma terceira opção para fazermos um dual boot, tá? Não é o nosso caso, a gente está com o nosso disco virtual zerado, então simplesmente vou utilizar a primeira opção, onde vai instalar o Mint pura e simplesmente, tá bom? Também podemos fazer
um particionamento personalizado, mas não vem ao caso, tá? Vou fazer a instalação padrão, vamos instalar, instalar agora. Resumo do que vai ser feito, as partições que serão feitas no nosso disco. Vamos continuar. Escolhemos aqui o nosso fuso horário. São Paulo é o mesmo do Rio de Janeiro, onde eu estou. Continuamos. Agora vamos designar o nome do nosso usuário e o nome da máquina, assim como também a senha para o mesmo usuário. Então, vou botar aqui o Gambiarras, botar PC mesmo e a senha padrãozinha de sempre. Vou colocar duas vezes. Temos a opção também para já criptografar nossa pasta pessoal. Não vou fazer isso, simplesmente vou mandar continuar. E aí começa o processo de instalação. Claro, isso aqui vai demorar, sendo assim eu vou deixar rolando a atualização, vou dar um corte assim que concluir a instalação, a gente retorna para conhecermos o Mint 22.2. Então, até já. Instalação finalizada, vamos mandar reiniciar. Vai solicitar para removermos também a nossa mídia de instalação e depois pressionar Enter. Como eu estou numa VM, não tem nenhum problema, só apertar Enter e aguardar carregar o sistema após a instalação. Pronto, o sistema carregado pela primeira vez e estamos aqui na nossa tela de logon do Mint. Bom, só tem o usuário Gambiarras, vou colocar aqui a senha para logarmos pela primeira vez. Uma observação, temos esse botão aqui com o ícone do Cinnamon para escolhermos qual interface gráfica vamos utilizar. Todas elas aqui só têm as opções do próprio Cinnamon, porque só instalamos o Cinnamon, mas isso vai mudar daqui a pouco, tá? A gente vai instalar a XFCE e também a Mate, só para mostrar a vocês. Vamos logar, ativar. Certo, Mint carregado. Temos a nossa tela de boas-vindas, informando que estamos no Linux Mint 22.2, com interface gráfica Cinnamon e numa plataforma de 64 bits. Posso fazer esse tour de boas-vindas, esse tour padrão, mas simplesmente vou ignorar, tá? Vou simplesmente fechar. E temos o nosso Linux Mint pronto para uso. Bom, comparado à versão anterior, pouquíssima coisa muda, pelo menos visualmente falando, tá? Inclusive, eu já carreguei aqui ao lado o Linux Mint 22.1 para a gente ver aí algumas dessas novidades, tá bom? Mas voltando aqui no 22, temos aqui o menu padrão, tá? Aqui o menu iniciado no Mint, no caso com a interface gráfica Cinnamon. Ao lado temos o arquivos, onde a gente consegue ter acesso aos diretórios do Mint, tá? Também temos o acesso fácil ao Firefox e ao terminal, terminal de linha de comando para a gente fazer configurações, instalações, enfim, já já vai fazer a instalação da interface gráfica, das outras interfaces gráficas via terminal para vocês verem, tá bom? Enfim, aqui está toda a estrutura de diretórios, a pasta pessoal, área de trabalho, documentos, downloads, normal, como toda e qualquer outra versão do Mint e também outros Linux também apresentam essa estrutura. Vamos aqui no menu iniciar. Aqui é o padrão de sempre, temos todos os aplicativos que já vêm com o Mint e aqui dividido em separadores. Programas acessórios, como por exemplo a calculadora, tem um gerenciador de discos também, vai mostrar o meu disco local e a minha unidade óptica, tá bom? Temos ainda em acessórios algumas outras ferramentas, gravador de imagem USB, fontes, um editor de textos, várias opções. Inclusive, tem aqui ó, o Notas, que traz novidades, inclusive foi destacado aí nessa nova versão que temos aí uma, digamos assim, repaginada da ferramenta do Notas, tá bom? Que basicamente são esses cantos arredondados. E aqui, como vocês vão poder ver, traz a versão, vou mostrar aqui, ó, a versão 1.27. Só para título de curiosidade, deixa eu ir lá na versão anterior,
Retornando, eu fiz uma besteira sem querer, eu apertei o botão do microfone e parou de gravar todo o tempo que eu falei. Então deixa eu regravar essa parte. Bom, estamos aqui, ó, na versão anterior, no Mint 22.1, e notem que o Notas, vamos lá no Notas, tem uma carinha levemente diferente, ele não tem os cantos arredondados da versão nova, e como vocês podem ver, a versão também é a anterior, no caso a 1.24 no Linux 22.1. Bom, vamos retornar a uma nova versão. Deixa eu só fechar aqui o Notas. A outra novidade que traz a versão nova é o Hypnotix, que não tem na versão anterior, pelo menos não junto com a instalação. Claro que nada te impede de você chegar lá e fazer a instalação do Hypnotix no Linux Mint 22.1, no 21 e alguma coisa, tá bom? Nada demais. Está aqui, só para comprovar para vocês. Aqui, ó, de fato, não temos o Hypnotix na versão 22.1, tá bom? Vamos seguir aqui com a versão nova. Vamos lá. Bom, na questão da interface não muda nada, pois tanto a nova versão do Mint quanto a versão anterior utilizam a mesma versão da interface gráfica Cinnamon, como a gente já já vai ver. E quanto às demais características, também não temos nenhuma grande novidade. De volta ao nosso menu iniciar, temos lá os separadores, os nossos organizadores com os programas que já vêm junto com o sistema. Lembrando que quando a gente instala um programa, eles também vão ser encaixados dentro desses organizadores. Tá? Aqui em escritório, por exemplo, tem as ferramentas do LibreOffice, o Writer, o Calc, o Impress, o Draw, entre outros. Em gráficos, os softwares de gráficos, tem aqui ó, um scanner de documentos. Em internet, temos os programas voltados para a internet, inclusive está lá o navegador do Firefox. E em multimídia tem lá, inclusive, o Hypnotix, como já falamos. Em administração, temos a central de controle do Mint. Aqui a gente pode utilizar o analisador de discos, estatísticas de energia, fontes de aplicativos. Temos acesso direto ao gerenciador de aplicativos, que é a loja do Mint, gerenciador de atualizações, de drives, entre outros. Tá? A gente vai ter também acesso a todas essas opções nas configurações do sistema. Mas só mostrar aqui que temos uma leve novidade, uma pequena diferença com relação à versão anterior no gerenciador de aplicativos, que é justamente a versão do software. Vou mostrar aqui, ó, que no Linux Mint 22.2 estamos aí na versão 8.3.8 do gerenciador de aplicativos. Já na versão do Mint 22.1, vamos lá, mostrar que temos uma versão anterior justamente dessa ferramenta. No caso é a 8.3.7. 8.3.8 para 8.3.7, tá? Com algumas pequenas melhorias, naturalmente, na versão mais nova. Mas retornando à versão nova, deixa eu fechar o nosso gerenciador de aplicativos e dessa vez eu não vou fazer a instalação, não acho necessário fazer nenhuma instalação de um programa a partir do gerenciador de aplicativos, pois como vocês já sabem, é bem tranquilo, basta você escolher o software ou pesquisar e mandar instalar. É bem fácil, bem de boa. Vale a observação que o Mint já por padrão ele já vem com suporte aos Flatpaks, tá? Tem aqui ó, o WhatsApp dentro da base do FlatHub, o ABS também, tá? Nada de novo aqui. Dando continuidade, temos também o acesso facilitado aos diretórios locais, aos arquivos recentemente utilizados, nada de novo aqui também. Mas vamos ver agora aqui em preferências. Em preferências, a gente pode fazer diversas configurações, pode personalizar a nossa máquina, mudar papel de parede, resolução de vídeo, pode chegar aqui e configurar o faro, configurações de rede, várias configurações que a gente pode fazer, natural, tá? Mas vamos aqui, ó, nas configurações do sistema, e aí a gente tem todas aquelas opções de uma forma centralizada. Então, por exemplo, posso chegar aqui e alterar o papel de parede. Vou colocar dessa vez esse, pronto. Bom, claro que a gente também pode escolher uma foto, algum outro wallpaper que já vem com o próprio Mint, tá? Nenhuma novidade aqui. Podemos configurar efeitos, temas,
Aqui em preferências, a gente pode fazer configurações de acessibilidade, configurações de contas também, ó, detalhes da conta. Podemos também configurar gestos, adicionar extensões. Aqui na área de trabalho também dá para configurar a nossa área de trabalho. Por exemplo, eu quero que apareça o ícone do computador. Pronto, aparece lá, tá? Não tem nada de realmente muito novo aqui. Também podemos fazer alteração nas nossas configurações de hora, tá? Data e hora, a gente pode mudar o fuso horário, a proteção de tela, privacidade, descendo um pouco mais, temos as configurações de hardware, como por exemplo, configurações de Bluetooth, configurar as cores, a rede Wi-Fi, do mouse também, configurar o mouse e o touchpad. Podemos configurar o som, discos, entre outras coisas, gerenciamento de energia, impressoras. Claro, teclado também, a gente pode mudar o padrão de teclado. E aqui na administração a gente também pode alterar as fontes dos aplicativos, gerenciador de drives, a janela de início da sessão, enfim. E claro, criar novos usuários além do File, tá? Usuários e grupos além do File. Mas vamos aqui, ó, nas informações do sistema e temos justamente as informações pertinentes a essa instalação. Veja que, de fato, temos um Linux Mint 22.2 com interface gráfica Cinnamon, e veja que a versão do Cinnamon é a 6.4.8, tá? O kernel Linux, como falamos no início, é o 6.14, e aqui tem as demais configurações de hardware dessa minha máquina, também que é uma máquina virtual, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui a vocês que na versão anterior, deixa eu só fechar isso tudo aqui, primeiramente. Vamos lá, pronto. Vamos lá também nas configurações do nosso Mint, configurações do sistema. Temos aqui, como vocês podem ver, a mesma versão do Cinnamon. No caso está aqui, ó, primeiramente, o Linux Mint 22.1 com interface gráfica Cinnamon. A interface, a versão do Cinnamon é a mesma, 6.4.8. Já o kernel Linux é uma versão anterior, a 6.8. Beleza? Vamos de volta à versão nova. Vamos fechar. E vamos concluir o nosso vídeo fazendo a instalação das demais interfaces gráficas, como eu prometi no início. Para isso, vamos aqui no terminal, vamos primeiramente atualizar o nosso PT, então sudo apt update, colocamos a senha, vamos aguardar, certo? Bom, ele está dizendo aqui que a gente pode atualizar 76 pacotes, então vamos agora de sudo apt upgrade, confirmamos. Isso aqui vai demorar um pouco, então vou deixar rolando e assim que terminar, retornamos para fazer a instalação das interfaces gráficas. Então, até já. Concluídas as atualizações do sistema, então agora vamos fazer a instalação do TaskCell, que vai ser a ferramenta que utilizaremos para adicionar as demais interfaces gráficas. Vale a observação que poderíamos fazer as instalações em separado, mas para facilitar a nossa vida, a gente utiliza o TaskCell, uma vez que dentro da própria ferramenta do TaskCell a gente consegue já escolher quais interfaces queremos instalar sem precisar dar nenhum outro comando, tá bom? Então vamos de sudo apt install task cell. Confirmamos. Pronto, é bem rapidinho. E podemos agora executar a ferramenta. Sudo task cell. Ok? Vamos agora escolher quais interfaces gráficas queremos instalar. Aqui vale uma nova observação, pois, como sabemos, o Mint tem como interfaces gráficas o Cinnamon, o XFCE e o Mate. Sendo assim, se você instalar alguma outra interface, ele até instala, só que você não vai conseguir utilizar os recursos que o Mint te fornece, tá bom? Eu já fiz um teste e instalei a KDE. Inclusive, ele reconhece, nem reconhece como se fosse o Mint, no caso. Ele reconhece como se fosse um Debian, tá? Ou seja, nada a ver com nada. Então, evite, porque você não vai conseguir, de fato, utilizar os recursos que o Mint te proporciona, tá?
No meu caso, vou selecionar aqui, ó, utilizando as setinhas para cima e para baixo, as interfaces gráficas XFCE e Mate, a Cinnamon eu já tenho, e vou mandar instalar. Com OK. Agora é aguardar. Assim que terminar a instalação de ambas as interfaces gráficas, retornamos para testar justamente esses dois outros ambientes. Instalações concluídas, então vamos reiniciar a máquina. Ok, alteramos aqui qual interface gráfica queremos carregar. Vou carregar a Mate, vamos lá. Pronto, já foi. Temos aí o nosso Mint agora carregado com interface gráfica Mate, tá bom? Tem aqui todo o layout desse ambiente gráfico. Deixa eu sair, vamos encerrar a sessão e mostrar também com a XFCE, tá? Trocar aqui e pronto. Tá aí, ó, novamente carregado o nosso Mint, só que agora com o ambiente gráfico XFCE, tá? Assim a gente consegue fazer a instalação em uma dessas interfaces gráficas, um desses ambientes gráficos. No meu caso, eu fiz com o Cinnamon, que é o mais comum aí que a gente utiliza o Mint, e consegue fazer a instalação dos demais ambientes, demais interfaces gráficas, e obviamente a gente altera, escolhe a que a gente quer carregar no momento do logon, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Esse é o nosso vídeo de primeiras impressões da nova versão do Linux Mint, fazendo também a instalação desses demais ambientes gráficos. Ou seja, na verdade, a instalação de todas as interfaces, todos os ambientes gráficos que o Linux Mint tem suporte. Sendo assim, vamos encerrando por aqui. Vamos pedir aquela moral. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixe um comentário e até a próxima.